Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia Berdanha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bom, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, nós temos uma linda coruja e nós vamos desenhá-la hoje. Eu tava navegando aqui pelo Pinterest e eu já falei aqui que eu faço muito isso. Eu tenho uma pasta cheia de referências e coisas que eu acho legais. E aí, de vez em quando, pra treinar, pra estudar, eu vou pegando essas imagens de referência e, é claro, trabalhando em cima delas com o meu estilo. O meu estilo é o estilo cartoon, então a gente não vai desenhar aqui uma coruja realista, a gente vai desenhar uma coruja mais estilizada, com um passo a passo um pouco mais simples, tá? Então, eu vou usar aqui formas geométricas para fazer esse desenho, para tornar ele mais simples de ser executado, tá? Então, vamos lá. A nossa corujinha aqui, que é inclusive uma coruja muito fofa, ela tá muito linda, a gente pode dividir ela em duas partes ou fazer ela inteira. Como eu faria, tá? Eu faria uma forma de gota. Eu faria uma forma de gota, aqui é o rascunho, tá? Eu faria uma forma de gota, mais ou menos assim, para essa coruja, tá? Para lembrar ali o formato do corpo dela. Porém, contudo, entretanto, nós temos que levar em consideração que tem gente que não consegue fazer essa estrutura assim logo de cara, né? Então, a gente precisaria dividir essa corujinha em partes, tá? Então, a gente pode dividir aqui, por exemplo, a cabeça dela como um círculo e o corpinho dela, a parte de baixo do corpo, como um triângulo. Só que um triângulo um pouquinho menos pontudo aqui embaixo, ó, com essa pontinha um pouquinho mais arredondada. Vou voltar aqui, ó. Me diz se essas estruturas não estão parecidas. É basicamente a mesma estrutura, tirando que aqui a gente dividiu ela em duas formas geométricas e aqui a gente tem essa forma unificada num formato mais de gota, num formato mais oval, certo? Então aqui a gente tem essas duas opções para construir o corpinho dessa corujinha. Eu vou apagar essa parte aqui. E vou ficar só com essa partezinha aqui do meu rascunho. Então tá, tenho aqui essa parte e essa corujinha, ela tá com a cabeça de frente, só que o corpinho dela tá meio inclinadinho pro lado, ó. Então aqui a gente pode ajustar o nosso ovinho para que ele siga ali a curvatura da nossa linha guia, ó. A pontinha dele seguindo aqui a curvatura da linha guia. Reparem que essa parte aqui, ela tá reta, né? Tá, não totalmente, mas tá um pouquinho mais reta. E essa parte aqui de baixo, ela já tá mais curvadinha. E aí, a gente ajustou a pontinha do nosso ovinho para que ele ficasse certinho ali naquele formato. Pronto. Agora, para as patinhas dele, eu vou desenhar de cada lado dessa parte que eu dividi, um triangulinho, um triângulozinho pequenininho, que vão ser as perninhas dele. E agora a gente vai fazer os dedinhos. Aqui para os pezinhos, a gente tem algumas formas de fazer, tá? Uma delas seria fazer só os... Ah, meu Deus, me fugiu a palavra. Só a estrutura, sem finalizar esse pezinho, tá? E aí, iria ficar mais ou menos assim, como se fossem ganchinhos. Mas eu prefiro fazer mais estilizado, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim o pezinho dela. Pode até ser aqui, ó. Aqui lembra muito uma estrutura que é o seguinte: um retângulo e um triângulo para baixo, ó. Lembra essa estrutura aqui? Lembra essa estrutura aqui. Então, a gente pode tentar fazer isso para dar uma otimizada aqui, né?
no nosso desenho, dividindo tudo em partes geométricas, em formas geométricas. Ali, é claro que não tá aparecendo o pezinho dela, né, na nossa referência, mas a gente pode usar a imaginação. Essa perninha, ela ficou muito pequena, então eu vou apagar aqui e vou deixar ela um pouquinho maior. Vou botar esse pezinho mais pra baixo um pouquinho. Porque essa parte aqui ela tá um pouco mais na frente. Tá bem feio esse rascunho aqui, gente, mas é super normal, tá? O rascunho, ele não é pra ser bonito mesmo, ele é pra ser uma estrutura... ele é pra ser uma estrutura pra nos guiar na finalização, tá? Então, vou apagar aqui. E aí, eu vou fazer as asinhas. As asas dele estão escondidinhas, né? Então, a gente tem um pedacinho de asa aqui. Divididinho ali pelo corpo, e outro pedacinho de asa aqui do outro lado, ó. E aí a gente tem já a estrutura do corpinho dessa coruja. Agora, para os olhos, a gente vai traçar uma linha guia na horizontal. E essa linha guia, ela pode ser aonde vocês quiserem, tá? Ela pode ser mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, porque isso daqui é o que vai estar guiando o olhar da nossa coruja, tá? Essa linha guia é que dá direcionamento para o olhar dela. Então, se vocês quiserem, por exemplo, que ela esteja olhando mais para frente, essa linha, ela tem que ser mais retinha. Aqui ele vai estar com o olhar um pouco para cima, assim, projetado para cima. Por isso que eu coloquei a minha linha guia mais projetada para cima também, certo? Para os olhos dele, eu vou fazer 2 círculos. Aqui na minha linha guia. Opa, ficou muito longe esse olho, calma aí. Vamos de novo. Dois círculos pro olhinho. E aí, aqui eu vou começar a dar uma estilizada nesse olho pra ele ficar mais bonitinho, porque agora eu nem sei o que tá aparecendo isso daqui, mas com certeza não é uma coruja. E, então, eu vou colocar um brilho de cada lado. No caso, o brilho tá desse lado porque a luz tá vindo daqui. Já vou colocar o bico dele, que vai estar bem de frente, né? Porque ele tá bem de frente ali. O bico dele tá quase desaparecido, porque é bem clarinho e tem uns pelinhos em cima. Já vou colocar aqueles pelinhos aqui em cima também. E aí, começa a estilização da minha corujinha, ó. O olhinho dela é todo preto, eu vou dar só uma passadinha com o lápis aqui, só pra marcar essa parte preta. E pra gente começar a ver o negócio tomando forma também, né? Então, assim, bem riscado mesmo, porque isso aqui é só o rascunho, tá? Então, tá ali o olhinho dela, e agora a gente vai colocar como se fosse um delineadinho aqui no finalzinho do olho. E deixar a bordinha aqui mais escura, ó. Mesma coisa do outro lado. Esse delineado é um triângulo no final do olho, tá? E aí ele vai ficar com esse olharzinho aqui mais fofinho. E aqui a gente vai fazer como se fosse um triangulinho também, ó. Um triângulozinho pequenininho. Olha só como já tá fofinho. Agora ele tem como se fosse a letra V aqui na testa, para marcar as cores ali dele. A cabecinha dele aqui em cima é um pouquinho mais quadradinha. Ó. E aí ele tá com esse oclão gigante aí na cara. E pro óculos aqui não tem mistério, né, minha gente? É só 2 círculos, um ganchinho aqui no meio
Eu vou pôr um quadradinho aqui para ser a bordinha ali do óculos. Pronto. E agora aqui a gente tem o rascunho. Eu tô achando que ele tá muito comprido, essa minha coruja. Então, como eu tô na parte do rascunho, eu posso diminuir ele aqui um pouquinho. E dar uma ajeitadinha nessa parte aqui, que foi a parte que eu achei que não ficou tão legal. Mas ainda assim mantendo aquele formato de gota, né? Aquele formato mais oval. Aí que a gente faz as perninhas de novo. As perninhas era um negócio que também não tava me agradando muito. Mas como eu tô na fase do rascunho, eu posso mudar algumas coisas. Aqui eu tô trabalhando no digital, tá? Mas nada impede que vocês mudem as coisas aí, o rumo do desenho de vocês, no tradicional também com lápis e papel, porque afinal de contas a gente pode apagar e ajustar as coisas que a gente acha que não ficaram tão legais no nosso desenho, tá? Então, nessa parte do rascunho, não se prendam em querer deixar tudo perfeito. Pensem mais nas possibilidades que vocês têm para trabalhar com o desenho, certo? Olha, já ficou muito melhor. Aqui eu vou colocar um risquinho para simular um chão ou um tronco, né? Para ele não ficar voando, para parecer que ele tá apoiado ali em alguma coisa. Aí já vou ajeitar as asinhas. E aí a gente pode passar para a parte da line art. Olha só, diminuindo aquela parte ali de baixo, já ficou muito mais legal o desenho. E aí que a gente colocou como se fosse um tronco aqui, um galho fininho, que ele supostamente tá em cima. E agora a gente pode passar para a parte da line art, para deixar esse desenho ainda mais legal. Porque aqui ele tá todo rascunhado, né? Então, eu vou diminuir a opacidade aqui. Vou criar uma nova camada. E vou começar a minha line art. Essa parte do desenho não tem mistério nenhum, porque a gente vai fazer o quê? Vai passar em cima das linhas que nós já criamos no rascunho, certo? Então, eu vou deixar vocês escutando uma musiquinha aí, para não ficar falando muito tempo na cabeça de vocês, e já volto com o resultado da line art. E prontinho, agora tá pronta a nossa line art aqui da coruja. E a gente já pode começar a colorir. Ela tem tons bem claros, então o corpinho dela é uma cor assim, meio creme. Então, vou criar uma nova camada. E vou escolher uma cor assim, um amarelinho, bem clarinho, pra colocar aqui na parte da frente. Se eu estiver usando lápis de cor ou qualquer outro material, é só escolher uma cor que se assemelhe mais ou menos e seguir os mesmos passos, tá? A estrutura da pintura, no geral, ela não difere muito dependendo da mídia que tu tá usando. Por exemplo, aqui eu vou usar um amarelinho para pintar no digital, mas tu também tem o amarelo aí para pintar com lápis de cor, para pintar com aquarela, para pintar com marcadores. Então, agora de início, a gente vai fazer a pintura base desse desenho, que é criar blocos de cores sólidas nele, para marcar as cores que a gente quer nesse desenho, e aí depois a gente vem com a textura, luz e sombra e tudo mais para deixar o desenho bonitinho, certo? Então é isso, gente. Foi assim que ficou a nossa corujinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse
tutorial, assim, com um rascunho bem diferente e com um desenho, assim, mais geométrico. Se vocês gostaram, deixem um joinha nesse vídeo, se inscrevam no canal. E se tu viu o vídeo até o final, comenta aqui embaixo ovinho, porque ficou muito parecido com o formato de um ovo essa coruja, apesar de ter ficado muito fofa. Então é isso, gente, um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos.